Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Vender, Vender, Vender pela Vesa TV aqui no YouTube e também no Spotify. E hoje o tema, sabe qual é? Venda B2B. Business to business, empresa para empresa, venda B2B em ação. O sucesso do cliente é a próxima venda. Sempre a gente quer mais, né, Rodney? É isso aí, João. E o entrevistado de hoje, Rodney Ribeiro, da New Mind, um dos caras que... Ó, esse cara de processos, ele é foda. Ele é foda e ele veio aqui amarelo ouro, porque é um cara que veio aqui com dicas de ouro pra gente. Correto, Rodney? A cor da riqueza, a cor da New Mind, na verdade, né? E a New Mind é uma riqueza. Ah, não deixa de ser, com certeza. A gente sempre trabalha pra isso. 22 anos trabalhando pra isso. Rodney, vamos começar pelo começo. O mais importante é a próxima venda ou é atender o cliente atual? O mais importante é a... Vamos lá, né? Você preparou essa pegadinha para ver se eu ia cair. Veio sem querer, vamos ver. O mais importante é o cliente que está dentro da empresa. A gente sempre pensou, pensa e pensou dessa forma. Tanto que tem uma característica muito importante, assim, que a gente, sempre que vai participar de uma concorrência, e concorrências, né, são algo relativamente naturais no universo das agências de comunicação, sempre que a gente vai participar de uma concorrência, a gente primeiro tem que olhar para aquilo que a gente está fazendo, porque o meu cliente ele tem que ser prioridade em relação a esse prospect que a gente está indo em busca dele. Até porque, vamos ser honestos, eu te sacaneei porque um título foi a gente que deu, não foi você, então eu fui sacana. Mas agora, falando sério, vamos falar de uma venda B2B, porque venda B2B, ela é mais complexa. Né? Quando a gente compra de uma empresa para uma empresa, é diferente de quando eu compro para mim, na minha casa, uma pizza, ou até mesmo um carro que seja para mim. Qual o teu ponto de vista sobre isso? Qual é a grande diferença entre a compra de uma pessoa comprando de uma empresa ou de uma empresa comprando de uma empresa? É muito curioso, João, porque quando a gente fala do B2B, né, a gente tem a tendência de imaginar, de só colocar CNPJs nessa jogada. Só que todo CNPJ, ele é composto por alguns CPFs também. Então, esse relacionamento, o entender, né, o escutar o que está se precisando ali naquela oportunidade é fundamental. E uma coisa que eu também acho muito interessante é o seguinte, nesses processos que a gente pode chamar de vendas complexas, né, ela não é aquela coisa de prateleira que você vende imediatamente e tal, é realmente atender a um chamado muitas vezes, escutar de verdade. A gente no nosso negócio, como em diversos outros tantos negócios que tem essas vendas mais complexas, a gente não tem propostas prontas na prateleira também, então a gente precisa escutar bastante, mais do que falar, né? Eu falo que às vezes isso é até um mal, às vezes de agência de publicidade. O pessoal quer ir lá, se vender, fazer apresentações incríveis, maravilhosas, mas a gente precisa escutar bastante para aí sim começar a desenhar alguma coisa, alguma proposta que vá fazer sentido para atender a necessidade daquela empresa. E mesmo nessa relação, a gente ainda pode enxergar isso de algumas formas diferentes. Você deve ter experiências parecidas também, em que muitas vezes dentro de uma empresa, ainda assim, você está falando com o dono, com o filho do fundador, com o neto. Às vezes a empresa está numa segunda, terceira geração. E por mais que ela seja uma empresa grande, às vezes até uma multinacional, mas você carrega uma carga de sentimento, de emoção naquele trabalho, principalmente quando você tem uma gestão familiar. Em outros casos, você já está lidando com também outras empresas, às vezes de capital aberto, que tem compliance, então você tem um processo que vai envolver o marketing ou a comunicação, mas também vai envolver compras, suprimentos, compliance, e aí vai ficando tudo mais complexo. E diz uma coisa, qual é a parte mais difícil da venda B2B, na tua opinião? Eu acho que o entender, eu particularmente gosto do entender o que o cliente, né, o que esse contato tá buscando, tá precisando. Fazer sentido. Eu gosto disso, eu acho que os anos de experiência já me deram aí algum tato para conseguir pensar, desenhar propostas que vão ao encontro disso. Eu acho que o mais importante é o alinhamento realmente da expectativa, você entregar algo que realmente seja capaz de atender a necessidade do desafio que está se colocando,
alinhar as expectativas, porque muitas vezes a gente está falando de algumas coisas que não são tão tangíveis, né? Como essa caneca, esse microfone. A gente está falando de projetos, de coisas que vão ser implementadas, vão ser executadas. Dentro desse período, coisas mudam, planejamentos mudam. Então, a gente tem que manter o caminho e constantemente estar preservando a diretriz do projeto. Diz uma coisa, vamos falar sobre prospecção? Sim. Como funciona uma prospecção perfeita num negócio B2B? Só para complementar, é o cliente que chega, é a indicação, é você ir para cima? Como você trabalha no teu dia a dia? Eu acho que tem diversas formas de fazer isso. Eu vou compartilhar como a gente realmente faz. Como a gente já tem um repertório, a gente já tem aí, né, 22 anos atuando, e para você ter uma ideia, né, eu hoje na agência atendo o segmento que foi responsável pela primeira nota fiscal da agência, a gente atende até hoje. Uma das pessoas que a gente conheceu enquanto a gente era meio que, estava dentro da faculdade, a gente começou um negócio ainda na faculdade, uma das primeiras pessoas de contato, a gente atende até hoje, só que em empresas diferentes, né? Então a gente sempre procurou manter esse ciclo de relacionamento, de network. Eu entendo que existem tipos de negócio que precisam ter uma prospecção ativa, atuante, né? A pessoa mapear, ficar ligando, ficar indo para cima mesmo. No nosso negócio, a gente não atua dessa forma. A gente atua procurando atender muito bem, para deixar um histórico muito bem, que vai me permitir, então aí o título dessa conversa, gerar a próxima venda. Essa próxima venda, ela, claro, pode acontecer dentro daquele mesmo cliente, que uma vez feliz, satisfeito com o trabalho que você está fazendo, ele vai ter uma tendência, nunca é uma certeza, né, mas é uma tendência natural de continuidade, às vezes realinhando para os períodos seguintes, os desafios, as expectativas. Mas a gente sempre pensa muito no seguinte... isso é o mais esperado, claro, mas você também tem oportunidades de ampliar a sua atuação, às vezes dentro de uma empresa, ou, trazendo outros produtos ou outros serviços, né, que tem no teu portfólio, que de repente você não está entregando ainda ali, como também um pensamento que a gente sempre teve, e eu procuro fomentar isso muito no nosso atendimento, na nossa equipe, que essas empresas, elas são formadas por pessoas. Então, e pessoas saem de um lugar e vão para outro. Então, mesmo que eu perca essa conexão, às vezes uma pessoa de muita confiança, que a gente gerou uma afinidade, uma sinergia muito grande ao atender uma empresa, essa pessoa pode sair de lá e ir para outro lugar. A gente busca continuar atendendo muito bem, porque pode ser que essa pessoa me chame nesse outro lugar, né? Se ela tiver a oportunidade, eu espero que ela lembre da gente. E diz uma coisa, como manter uma chama de relacionamento sempre acesa com o cliente? Ô, João, a gente sempre busca... eu sei que quando eu falo de relacionamento, eu vou falar de uma coisa que é muito mais... Vai muito além da coisa do levar brinde, né? Dar brinde para o cliente, levar para almoçar e tudo mais. Aliás, para falar a verdade, acho que já deve ter uns 6 ou 7 anos que nós acabamos com o brinde de fim de ano. Sabe aquela coisa de fim de ano? Ficava todo mundo, né, levando brinde. Então, até porque é a hora que você e todos os concorrentes fazem isso. Exato. Então é a hora até do cliente comparar qual foi o brinde mais legal. Exato, é até pior, né? É até pior. Se tá não for o mais legal, lá, vai ser caramba. Então, a gente não faz isso. Claro que a gente tem brinde lá na agência e tudo mais, mas a gente não usa nesses momentos, a gente deixa para usar em outras situações, porque não é isso. Né? Você pode até entregar uma baita cesta de Natal, um kit incrível, maravilhoso. Se você não estiver fazendo a diferença naquela rotina, que pode ser diária, pode ser semanal, junto daquela empresa, daquela pessoa, cara, essa relação não vai se manter, né? Então, assim, é uma relação que tem que ser de proximidade, muitas vezes, por mais difícil que seja, de antecipação. Isso talvez seja mais difícil, né? Você procurar antecipar alguma coisa, ter ferramentas ali que te dê um certo um sinalizador, um indicador se essa relação, se as entregas, né, o que está previsto, estão indo bem, estão indo mal, né? Ter ferramentas para isso, como a gente procura implementar. Então, acho que isso vai ajudando. Na verdade, cliente, a gente tem que lembrar que eles são pessoas, né? Então, no final... Sim. Sendo B2B, sendo B2C,
é entender de gente. A diferença é que no B2B, entendo eu, Rodney, que a gente vai ter um relacionamento mais constante. Então, nos permite, por um lado, ter a facilidade de conhecer melhor o cliente, então oferecer a ele o que ele realmente busca, ou as necessidades dele, que ele às vezes nem percebe que ele tem. Exato. Mas tem um lado mais difícil também do B2B, que é justamente por ser sempre a mesma pessoa, chega uma hora que você talvez crie ruídos, porque alguma hora você também falha como prestador de serviço. Exato. E aí é que é a hora que eu acho que a gente mostra o nosso diferencial. A gente que eu digo é quem está vendendo. Porque quando você vende alguma coisa para alguém, você está resolvendo o problema de alguém. Não sei se concorda comigo. O nosso trabalho é resolver o problema de alguém. E quando você não resolve, você cria um segundo problema. Então, a rapidez da sua resposta para a solução daquele problema que você criou é o que faz esse cliente ficar com você mais tempo ou menos tempo. Concorda? Concordo. Tanto que assim, João, eu acho que assim, erros vão acontecer, né? A gente, eu acho que sempre tem que procurar, na nossa atuação, eu falo assim pro pessoal, pro time, a gente tem que gerar crédito. Né? Então, conforme você vai gerando crédito, acertei aqui, acertei ali, eu acho que quando você inicia uma relação... Isso é tão legal. Um cliente novo, por exemplo, por isso que eu falo que o alinhamento da expectativa é muito importante. Você já tem que deixar muito claro para aquele cliente que todos teremos, eu, ele, todo mundo que estiver envolvido, muito provavelmente teremos dificuldades ali, né, nos 2, 3 primeiros meses, às vezes até mais, às vezes menos, mas às vezes até mais. Mas isso tem que ser muito claro, porque são culturas diferentes se conectando, objetivos que precisam ser muito bem alinhados. Às vezes, mais de uma pessoa envolvida, né? A gente está falando isso, mas muitas vezes dentro da empresa você não tem um ponto de contato apenas, né? Então você tem que alinhar muito bem isso. E aí, na medida em que você vai conseguindo responder, acho que ter clareza do que você vai ir entregando, não dá para querer, né? Você ativa um projeto e não dá para imaginar que você vai entregar um site novo já no dia seguinte, né? Então, você cria ali escalas de entregáveis para também ir sentindo e começando a apresentar alguns resultados e vai gerando, acho que esse crédito. Você vai falhar, você vai errar. Eu acho que o importante, isso eu procuro estimular muito com o pessoal da equipe, errou. Cara, bate no peito, é só minha bronca. Principalmente assim, errou para o cliente. Ah, mas fulano tinha que ter revisado, ciclano não sei o quê. Resolve o problema. Primeiro resolve o problema. Depois, resolveu, entregou, né, gerou o menor dano possível. Agora vamos em busca da raiz do problema. E aí também tem metodologia, né, para a gente fazer isso. A gente gosta muito de lá dentro da NewMind, a gente sempre fala que a gente está o tempo todo rodando o PDCA, né, o planejar, agir, verificar e corrigir. Né? A gente vai falar muito do PDCA. É mesmo, você colocou na pauta. Eu acho esse tema tão importante para todos os negócios, para quem conhece, para quem não conhece. Mas tem algo que você falou que eu acho muito bacana, que é o reconhecer o erro e assumir o erro. Para mim, a coisa mais certa que eu faço na minha vida, na minha empresa, e peço para os colaboradores fazerem errou, assume o erro para o cliente. Uhum. Porque isso te dá um crédito para a hora que você acertar e ele achar que você errou. Porque às vezes acontecem erros que você não tem responsabilidade. E quando você já errou e assumiu, você consegue sim, honestamente, olhar para o cliente e falar assim, olha, lembra aquela vez que eu errei? Eu assumi que eu errei. Agora não. Agora aconteceu outra coisa, porque a situação do mercado aconteceu. Isso torna tão mais transparente, porque eu acho que você humaniza a relação quando você assume erro, mas além de humanizar a relação, você se protege para os momentos em que você não erra e parece que você errou. Sim. Eu acho que assumir o erro é um negócio tão inteligente, tão básico, mas eu gostei de uma coisa que você falou que para mim foi um aprendizado, né? Porque eu nunca tinha parado para pensar nisso, que é o crédito. A gente acertar... Tem hora que você não pode errar, e você não pode mesmo errar, justamente porque tem vezes que você vai errar e você precisa ter crédito, né, eu penso que a relação com o cliente, a relação com o colaborador, com o pessoal da equipe também, tem que ser como uma poupança. Então, na poupança, o que você faz? Você não tem dinheiro disponível para sacar se você não depositar antes. Né? Então, você deposita e aquilo vai gerando uma correção ali, né? Qualquer tipo de investimento vai gerando uma correção que na hora que você precisar, se você precisar, você pode ir lá e resgatar isso. Né? Então, tem que pensar dessa forma. Se você não pensar dessa forma, aí é que você toma na poupança mesmo. Mas você não vai ter nada para fazer. Diz uma coisa. O que é o tal do PDCA? Conta pra gente. Eu acho isso daí tão importante para qualquer empresa, e quem não utiliza precisa. O PDCA, né? Plan, Do,
check, act, né? Então, planejar, agir, executar, checar e corrigir, né? O PDCA é uma metodologia, assim, talvez uma das metodologias mais básicas de administração, né? Mas tão pouco usada no nosso mercado publicitário. Pouquíssimo usado. Ele é até muito comum na indústria, quem estiver acompanhando esse conteúdo que é da indústria, com certeza conhece. Mas para quem é de vendas, por exemplo, às vezes não conhece. O próprio vendedor pode usar essa metodologia. O vendedor conhece o Spincel, essas coisas, mas o PDCA realmente não conhece. Que funciona para ele também, concorda? Concordo. Vamos lá, o que é o PDCA? Funciona para tudo. Para tudo na vida. Pra tudo. Funciona para tua vida pessoal, para o trabalho, funciona para tudo. Então, na prática, nada mais é do que você implementar ou começar a executar, né, planejar minimamente alguma coisa. Então, esse minimamente, claro, tem coisa que é muito mais simples, tem coisa que é muito mais complexa, mas você não precisa se preocupar tanto em chegar na resposta perfeita, que não te dá nenhuma margem de erro. Claro que o tempo todo a gente está em busca disso, a gente realmente não quer errar, mas tem respostas que você realmente só vai conseguir ter fazendo, implementando. Então, muitas vezes a gente fica buscando a perfeição e fica tentando antecipar algumas coisas, sendo que você nem colocou ela para rodar. É o antes feito que perfeito. Então, João, eu não gosto tanto desse antes feito do que perfeito. Eu acho que tem uma fala do João Branco, né? Do ex-McDonald's, que ele fala, né? Quando você vai entregar um hambúrguer, você não vai entregar, tá antes feito do que perfeito. Você tem que entregar um hambúrguer perfeito para aquela pessoa. Só que isso não livra de você ter alguma falha ali no processo, né? De repente chegou mais frio do que eu gostaria, chegou com menos cheddar do que eu gostaria. Então você tem que ter ferramentas. Com mais cebola do que eu gostaria. Também, o problema da cebola é um problema gravíssimo que todo mundo enfia em tudo. Mas desculpa te cortar. Pelo amor de Deus, não é que eu não gosto, é que ninguém gosta de cebola. E o pessoal enfia cebola em tudo. Aliás, a única coisa do McDonald's que eu gosto, inclusive, é o cheddar, que tem cebola e que o cheddar é amarelo, igual a camiseta que eu tô usando. Mas você precisa ter, então, as ferramentas que vão te dar indicadores que vão te permitir agir. Então, o que eu estava falando, quando você vai procurando criar essa poupança, você vai implementar os projetos, implementar as ações e você vai acompanhar elas de muito perto. Que é o do. Isso. Que é o primeiro planeta, depois eu executo para eu aprender com elas. Isso, você vai acompanhar de perto, vai aprendendo com as respostas que aquilo vai dando. E, de novo, perceba como isso você pode aplicar numa campanha de Google Ads que você põe para rodar. Você pode aplicar num planejamento macro do ano todo de um cliente que você está acompanhando, está atuando ali com ele, né? Você pode botar como você vai limpar os pratos dessa noite. Eu vou planejar começar pelo maior, depois eu vou pelo menor, aí eu executo, aí eu aprendo. Serve para tudo. O que é legal do PDCA, né? Todos os negócios, eles são feitos por pessoas, mas o PDCA, ele é muito interessante porque ele é uma ferramenta, uma metodologia que, se bem aplicada, ela vai agir em cima dos fatos e não das pessoas. Então não se trata de apontar dedos ou culpar pessoas, mas sim criar condições para aprimorar e procurar evitar que aquelas pessoas venham a cometer aquela mesma falha ou aquele mesmo erro. Então lá a gente fala, o tempo todo a gente está rodando o PDCA, ele está dentro ali dos valores da agência para que as pessoas lembrem o tempo todo que existe uma ferramenta, existe um sistema para isso. Próximo cliente, vocês usam PDCA? Tem técnica para isso? Também. A gente usa sempre, por exemplo, a gente, quando é indicado numa concorrência, às vezes não é nenhuma concorrência, mas é para formar uma proposta, a gente sempre quer saber de onde veio essa indicação. Isso para a gente é fundamental, né? Tanto que já faz alguns anos, e veja, isso tem a ver com o PDCA mesmo, já faz alguns anos que se alguém entra em contato com a gente e essa pessoa não sabe dizer qual é a origem, né, como que surgiu essa indicação, a gente muitas vezes nem entra numa concorrência, porque isso vai desgastar muito a equipe, talvez eu deixe de priorizar uma entrega importante de um cliente que já está dentro da agência.
Então a gente sempre tem que entender qual é o Só para ponto de deixar conexão. claro para mim, o teu ponto é, a partir do momento que ela não sabe nem quem indicou, talvez você não seja tão relevante para ela assim, para você investir tanto tempo, que é custoso para uma Exato. agente de publicidade fazer uma campanha, né? Que a partir do momento que você foi indicado por alguém, porque entendo o que você fala. Quando eu fui indicado por alguém, então você já vai junto com essa indicação a confiança que teu trabalho é bom. Então você sente, vale a pena investir mais tempo nesse cliente? Isso. Porque eu já entrei com uma indicação. Se eu entender que lá dentro não tem nenhuma ponte que seja capaz de atestar alguma coisa que a gente já tenha feito, né? Porque assim, fazer uma apresentação bonita a gente faz. Até porque, só para quem não é do ramo da publicidade, existe concorrência, que você chama 3, 4 agências para participar. E às vezes você já tem 2, mas precisa de uma terceira para o pessoal de compras ficar feliz. Então você chama qualquer uma. Infelizmente acontece isso no mercado. Então quando não tem essa indicação, pode ser você essa qualquer uma. Que você vai entrar e mesmo que seja um trabalho esplêndido, eles falam, caramba, mas eu não conheço. Ninguém me indicou, não sei se eles vão entregar, se é só uma apresentação bonita, como o Rodney disse, e aí você perde teu tempo à toa, você trabalhou à toa. Então, quando você entra com uma indicação, você entra com a confiança da pessoa. Que indicação é isso, né, Rodney? É indicação. Não, tanto que agora mesmo, a gente está participando de uma concorrência que uma das pessoas que estava tirando várias dúvidas, ela já fez umas 4, 5 rodadas de tirar dúvida comigo, então a gente está avançando no processo, mas tinha algumas coisas ali que ela perguntou sobre dinâmica do dia a dia. E aí eu até falei para ela, olha, eu posso te falar isso, isso, isso e isso, mas vai lá e conversa com a fulana, porque foi a fulana aí dentro que indicou a gente, e ela já trabalhou com a gente numa outra empresa. Troca uma ideia com ela, ela vai falar como que é essa dinâmica do dia a dia. E aí muda tudo quando ela escuta de dentro como funciona. É. E o B2B permite isso, né? Que é você chegar e falar assim, conversa com o teu parceiro para entender como é a minha entrega. Porque no final, o que a gente entrega é diferente. O meu negócio e o teu, a gente entrega serviço. Serviço é diferente de uma caneca que eu olho e eu sei se ela é boa, se ela não é boa, se ela cair no chão, ela vai quebrar ou não. Serviço, eu tô comprando o futuro, eu tô comprando a confiança que isso vai ser entregue, né? E é diferente a venda. Eu ia falar que é mais difícil, mas eu não sei se é mais difícil porque eu não vendo produto. Mas é diferente, né? Ela é mais complexa, né? Porque você está vendendo algo, procurando entregar um resultado que talvez ele só vai ser 100% efetivado em 1 ano. Né? Então, e talvez não seja efetivado. E talvez você não chegue lá, né? Ou mude o caminho e tudo mais. Por isso é importante o PDCA, né? Para ir ajustando isso. Mas eu acho que tem uma coisa desse mundo de serviços, talvez mudando um pouco o tema, que é... Eu noto que cada vez mais as pessoas estão preocupadas em ser do que ter. E isso faz com que as empresas, as pessoas, cada vez mais busquem serviços. Busquem o personal trainer, busquem o nutricionista, busquem o terapeuta para eu conseguir ser uma pessoa melhor. Às vezes é mais importante do que ter o carro do ano ou a xícara mais bonita. Isso eu noto acontecendo no consumidor final. Vocês notam que a empresa está indo para esse caminho também, as empresas? No sentido, mais do que ter só equipamentos e máquinas, é importante ter um consultor financeiro interessante, ter um psicólogo para os meus funcionários, ter uma consultoria de marketing para os meus negócios. Você acha que as empresas também entendem isso? Eu acho que tem duas coisas que eu posso citar para exemplificar isso que você tá dizendo. Primeiro, quem tem um primeiro contato com uma apresentação da New Mind vai perceber que antes da gente falar dos nossos serviços, a gente fala das nossas pessoas e de como a gente cuida das nossas pessoas. A gente vai falar das certificações, a gente vai falar, sim, dos prêmios que a gente conquistou, mas boa parte deles centrados na própria gestão das pessoas e da cultura da empresa. A gente vai falar sobre o trabalho de psicogestão que a gente tem dentro da agência, em que a gente tem um parceiro, um psicólogo de desenvolvimento organizacional que atua com a gente desde 2018. E que, claro, inclusive esse psicólogo, ele pode atuar também dentro de um cliente meu. E um outro exemplo de como as coisas, apesar do tema aqui, né, do nome do podcast ser vender, mas como as empresas também se preocupam um pouco além disso, tem uma empresa multinacional que a gente atende, uma empresa que tem mais de 150 anos, está presente no mundo inteiro. E uma das coisas que eles começaram a colocar a partir desse ano na trilha deles é uma trilha relacionada de sustentabilidade, né, de negócios verdes, de responsabilidade
com todo o entorno. E quando você está nessa cadeia, você imagina, mas isso aí é só para o fornecedor de matéria-prima deles. E aí você vai descobrir que você, enquanto agência, também tem impacto, produz impactos, né, no papel que você imprime, na forma como você utiliza seus recursos, no quanto de água da caneca que você tem, e isso te gera uma reflexão e gera um ranqueamento. Vai chegar um momento, não ainda nesse cliente, mas a gente já vê outras experiências, que tem empresas que, ao levantar a lista ali de parceiros, de fornecedores, se os parceiros deles não estiverem ranqueados num nível A de responsabilidade, eles não serão mais acionados para cotações. Né? Então, é uma preocupação que a gente vê em montadora, já também tem feito bastante isso. Né? Então, acho que cada vez mais vai além do te entreguei aqui o que você precisava. Quando a gente fala dessas vendas complexas, eu imagino que você já, dos B2B, vendas complexas, você já passou por muita coisa na vida, né? Sim. Até por os 20, quantos anos de Neomind? 22 anos. 22 anos de Neomind. Tem um quadro aqui chamado Essa Marcou, que eu peço pra você lembrar, trazer uma história que marcou a tua vida ligada ao tema. Você trouxe alguma história pra gente? Tenho, acho que dá pra compartilhar alguma coisa aqui. Roda a vinheta aí então pra ele mandar pra essa. E aí, meu, que história te marcou? Bom, eu acho que é um belo exemplo de como essas relações de longo prazo são importantes, né? A gente atendia uma empresa do setor metalúrgico. A gente atendeu essa empresa de 2010, 2011 até o começo de 2022. Então a gente atendeu eles continuamente durante 11 anos. E a gente foi participando e trabalhando junto das transformações dessa empresa. É uma empresa que agora completou 50 anos e tal. E ali, né, houve algumas mudanças e tudo mais, e eles entenderam, abriram uma concorrência e entenderam que naquele momento eles deveriam ir em busca de uma outra visão, né? E aí contrataram uma outra agência. A relação com a gente foi extremamente tranquila, sabe, João? Tem uma coisa que eu gosto, cara, não é porque a gente está encerrando um contrato que a gente tem que encerrar, né, uma relação. Então, foi tudo feito com muita transparência, com muita clareza, os motivos pelos quais a gente estava saindo. E, ok, a gente saiu. Era um cliente que a gente tinha muito carinho mesmo. E nós ficamos fora 1 ano e 8, 1 ano e 9 meses, quando, para minha surpresa, no fim, outubro, novembro do ano passado, eles entram em contato com a gente e chamam a gente para voltar. Por que chamaram a gente para voltar? Não é que existia um motivo, né? Eles queriam algumas coisas mais conectadas, mais de geração de lead e tudo mais, e eu falava que, na verdade, eles não tinham nem deixado a gente fazer isso no contrato anterior. E a outra agência estava conseguindo fazer isso. Ela estava conseguindo gerar os leads, tudo aquilo que eles precisavam. Só que a relação, o dia a dia, era muito desgastante. Né? Era aquele pelo que eu entendi, era aquela relação de publicitário padrão, né? Que acha que é o Nizanguanais, é a última bolacha do pacote, que o cliente precisa de uma coisa, não é isso que você precisa, eu vou fazer desse jeito e tudo mais. Então isso foi tornando a relação muito desgastada e eles chamaram a gente de novo. E por que isso é uma coisa que eu acho até muito interessante? Porque nesse tempo a gente não ficou com birrinha, eles precisavam de um outro arquivo, uma outra coisa, a gente estava lá, a gente mandava, né? A gente manteve essa proximidade. Quando surgiu a oportunidade, eles trouxeram a gente de volta. E no alinhamento de expectativa, eu lembro de perguntar, tá bom, mas por que nós de volta, né? Por que vocês não abriram uma outra concorrência para trazer, né? Por que a gente de volta? E uma das pessoas falou, porque vocês deixaram a gente muito mal acostumados, né? Então, acho que é isso, é o tá próximo, né? E o detalhe, né? Acho que por isso que isso é um case aqui. A gente voltou com um contrato que é 3 vezes maior do que era no passado, né? Então, acho que construir essas relações e cuidar ali do cliente te garante a próxima venda. Dá uma dica pra gente, Rodney, como deixar o cliente mal acostumado? No bom sentido, claro.
É claro, porque também pode ficar mal acostumado e de repente Isso, você tá mas eu virando, entendi né, o que uma você feira... quer dizer, no bom sentido, o que fazer? É um atendimento presente, é errar o mínimo possível, são essas coisas default meio óbvias ou tem coisas diferentes? Não, João, é tudo isso, mas o óbvio só é óbvio para olhos bem treinados, como dizem, né? A questão é que muitas empresas não entregam o óbvio. Tinha um médico meu que falava, né, que no Brasil era a terra da oportunidade, por quê? Porque tinha muito para ser feito e o que já estava feito precisava ser refeito. E, cara, e tem muita coisa que é óbvia realmente, mas que o pessoal não está ali, não está acompanhando. Para você ter uma ideia, depois a gente até foi perceber isso. Quando a gente estava nessa conversa para voltar, eles estavam muito preocupados sobre a gente fazer reuniões, entregar relatórios e tudo mais. E aí depois a gente foi perceber que por que isso acontecia? Porque a agência anterior, ela só finalizava o dashboard lá e mandava para os caras. Não tinha nenhuma análise em cima daquilo. E para mim é default entregar uma análise, né? Entender por que isso aqui está indo bem, por que aquilo não está indo tão bem, para onde que a coisa pode caminhar e tudo mais. Então, é atender o telefone, é responder no WhatsApp, é responder e-mail. Tem gente que simplesmente esquece de responder e-mail. É a parte de gestão de pessoas, né, Rodney? Cuidar de gente, né? Entender que você não entrega só publicidade, ou só caneca, ou só seja lá o que for. Sua entrega é relacionamento. Uhum. E atualmente, inclusive, né? Muitas vezes assim, você pode vir aqui? Não, vamos fazer online. Cara, né? Se o online vai ser mais rápido, tá tudo certo. Mas não, deixa eu ver aqui, eu tô indo aí. Vamos sentar. Mas tem gente que fala, né? Mas você vai perder 2 horas no trânsito para fazer 1 hora de reunião. Não. Você vai fazer 1 hora de reunião, de relacionamento, de olho no olho, de contato. Isso aí não tem preço. E essa 1 hora é lembrada daqui uma semana, no sentido, tiveram aqui semana passada. E faz diferença, porque assim, o home office e o online, ele é sensacional. A minha empresa tem home office. Sim. Um dia só por semana a gente vai lá. Tem gente que nunca foi na empresa, porque é de fora de São Paulo, mas quando você entra numa reunião, você entra na reunião e naturalmente, você pode até conversar 1 minutinho, mas você vai direto pro trabalho. Isso. E no presencial te permite aqueles 5 minutos de bate-papo, de conversa de corredor, de café, que é o que faz a relação humana acontecer. Eu noto que quanto mais os meus profissionais ou os clientes ficam trancados dentro de um computador e ainda às vezes com a câmera desligada, você cria um distanciamento tão grande da parte humana, e essa parte humana faz total diferença para o resultado e para a lucratividade do negócio. Eu acho que não tem como a gente separar essa parte humana próxima, junto, ou pelo menos uma câmera ligada, da lucratividade do negócio. Lá, inclusive, a gente tem o procedimento de câmera aberta, né? Só que para ter o procedimento de câmera aberta, claro que antes eu tive que disponibilizar equipamento para que todos possam fazer isso. Até porque eu entendo, como diz uma amiga minha, que se você tá com uma câmera desligada, é como se você estivesse indo numa reunião com um saco na cabeça. Vendado, né? Não tem lógica nenhuma. A não ser que você esteja fazendo, obviamente, outra coisa. Aí você tá com a câmera desligada. Se não, não. Mas eu concordo, João. Até porque é nessa conversa no cafezinho, no corredor, que de repente você vai ficar sabendo de um detalhe, de alguma coisa que não foi falada ali na reunião, né, formalmente, que aquilo pode dar um insight, às vezes aquilo te leva para um caminho completamente diferente. Até porque tem uma coisa importante, Rodney, a gente vende para pessoas e não para empresas, por mais que sejam empresas. Então, assim, se eu vou vender uma coisa para o Rodney, cara, o teu gosto pessoal interfere. Como você enxerga o mundo vai interferir na tua decisão de comprar de mim ou comprar de outro. Então, conhecer você nos bastidores, no cafezinho, vai fazer total diferença para eu fechar negócio com você ou não. Tanto que lá na empresa, quem vai atender o cliente são as pessoas que têm mais familiaridade a ele. Sim. Que conseguem o acessar de forma mais natural. Porque é isso, no final a gente está vendendo para pessoa, você não está vendendo para uma empresa. Sim, e você quer ver que coisa interessante, né? Nessa relação... tem situação, né, que você vai aprendendo ali com o dia a dia, com o cliente, e tem algumas contas, algumas empresas que você atende que tem algumas características. Por exemplo, quando você atende uma conta de comunicação interna, muitas vezes a área da comunicação interna, ela está sendo também orientada por outras áreas, ela precisa dar visibilidade, né, o apoio da comunicação para projetos de outras áreas. Então essas áreas demandam, né? E às vezes acontece, né, da gente tá fazendo um projeto, isso vai gerando aprendizados também na nossa equipe, e aí chega um outro projeto lá, e aí você conversando, discutindo, você fala, poxa, e se a gente for para um caminho de colocar aqui, né, um negócio em azul? Aí às vezes vem alguém e fala, não, mas a gente já trabalhou 3 tentativas de colocar azul e sempre o cliente negou. E aí você fala, mas espera aí, quem é o cliente do cliente?
né? Nas outras 3 vezes era o mesmo? Não é. É uma outra área. Opa, então por que não tentar mais uma vez o azul? Né? Por conta disso que você falou. Todas as empresas têm seu posicionamento, sua política, suas diretrizes estratégicas, seu manual de marca, de identidade, só que elas têm as pessoas. Então, assim, o manual de identidade, né, o manual da marca, ele pode muitas vezes falar, olha, a nossa empresa é vermelho e branco. Você pode usar o vermelho ou pode usar o branco. E pode ser que tenha uma pessoa que goste muito mais do vermelho e outra que goste muito mais do branco. E então, outra se você não gosta tiver do verde isso, e pede para enfiar um pouquinho de verde no meio. Se você não entender isso, cara, você vai só seguir as coisas ao pé da letra e aí vai gerando insatisfação, desencontros, e aí a próxima venda dificilmente vai acontecer. E isso de entender pessoas é importante. No lado do B2B tem um dificultômetro, se é que existe a palavra, que é: você estava contando de um cliente que você atendeu por 10 anos, perdeu e depois ele voltou. Não foi o caso, mas em alguns casos é porque o gestor da área mudou. Sim. E ele preferiu trazer uma outra empresa que ele sempre trabalhou. Sim. É justo, acontece. Sim. Essa é uma dificuldade do B2B, né? É. Às vezes você está ali num cliente por muito tempo, trocou uma diretoria, trocou uma gerência, pronto, aquele histórico todo teu foi embora. Como lidar com isso? Eu não tenho o que fazer, Rodney. Já aconteceu mais de uma vez com a gente, com certeza ainda vai acontecer. Eu aprendi uma coisa, João, não é uma questão de tem como lidar ou não tem como ligar. Acho que tem movimentos que não adianta você lutar contra, né? Você percebe isso. Tem situações que você pode estar fazendo um trabalho super bacana, mas você tem uma mudança de pessoas, uma mudança de diretriz da empresa, e isso vai acontecer. Eu procuro ali ter o meu instante de luto, né? Porque acho que isso é importante também. Você vai sofrer, às vezes, por conta daquilo, e faz parte do processo, mas você precisa conseguir virar a chave. Por quê? Porque da mesma forma que eu já saí de empresas por conta dessas mudanças, eu também já entrei em outras tantas por conta dessas mudanças. Faz parte. Né? Então é uma porta que... Eu nem penso, a porta fechou. Ainda assim vão ficar naquela empresa pessoas que tiveram uma experiência positiva contigo, que vão para outro lugar, e talvez aquele gestor, aquela gestora que saiu daí vai para outro lugar. Se tiver uma oportunidade, ou quando tiver essa oportunidade, se ela lembrar de você e do bom trabalho que você fez, ela vai te chamar de volta. Exatamente. E tem uma coisa super importante quando a gente diz isso, é que as pessoas mudam e te levam embora para outra empresa, e outras áreas dessa própria empresa podem te chamar também para você oferecer serviço para elas, correto? Exato. Você falou do luto de perder um cliente. Como funciona isso na tua cabeça, Rodney? Faz parte, estamos tranquilo, vai ser sempre assim? Porque quando eu perco algum cliente, pode ser um cliente insignificante no quesito preço, não no quesito pessoa, que todos são importantes, mas eu sofro muito. No preço que eu digo assim, puta, no faturamento da empresa não vai mudar nada com essa ideia, mas eu sofro muito, porque por mais que eu entenda, às vezes, que a culpa não foi nossa em nada, foi uma troca de gestão, eu falo, puta, ele está indo embora e eu ajudei a construir aquela marca, eu ajudei a fazer. Eu sofro demais. Eu tô ficando doido ou você sofre também? Não, João, você não tá ficando doido, eu também sofro. Mas você sofre também? Eu acho que eu sofro mais assim, eu tenho uma dúvida, eu não consegui chegar nessa resposta ainda. Eu não sei se eu sofro mais quando um cliente saiu e a gente não podia ter feito nada. Isso te traz para uma zona de certo conforto, que você fala, eu fiz o meu papel. Pelo menos eu não falhei. Não falhei. Agora, por outro lado, João, aquele em que você falhou, ali você tem uma oportunidade de olhar para os seus processos, olhar para a sua gestão, olhar para a sua equipe, rodar um PDCA e procurar entender o que você pode fazer para que aquilo não venha acontecer novamente. Às vezes até olhar para os outros clientes que estão dentro de casa e você começar a mapear, será que tem mais algum que está passando por algo semelhante que pode me levar a correr esse risco? Né? Então, é dolorido, mas eu às vezes eu entendo que quando você perde um cliente porque você errou, isso te dá uma ferramenta de trabalho. E quando você perde porque é simplesmente um movimento, não tinha o que fazer, é confortável, mas te deixa meio que inerte com relação a isso. Mas ao mesmo tempo, uma coisa que eu aprendi com o tempo é fazer reuniões periódicas com clientes, semanal e presencial, pelo menos uma vez por mês. Porque você consegue, para esses clientes, claro, tem perfil de gente mais fechada, mais aberta. Mas se ela for mais aberta, ela ainda mostra o que você está errando. E aí, antes de você perder, você ainda consegue voltar atrás,
corrigir. Talvez essa seja uma saída bacana. Sim, tem que ter. A gente tem um NPS, né? A gente aplica lá a ferramenta de pesquisa para ter a nossa nota do NPS e tal, para monitorar. Mas isso é só para ter um indicador. Exatamente. Né? É importante ter um indicador, porque você mostra para todas as áreas, parametriza tal. Agora, o estar ali, frente a frente e tal, você vai pegar... É no cafezinho que você vai ficar sabendo de alguma insatisfação. Mas sabe uma coisa que você passou e você perdeu um cliente por isso, pelo que você contou? E já aconteceu comigo, acontece com todas as empresas. E é uma dor, eu não sei se existe solução. Que é, você falou assim, poxa, o cliente até foi para uma outra agência porque ele queria uma coisa mais digital, sei lá o quê. Uhum. Eu também fazia isso. Mas não estava no contrato, ele não sabia. E eu noto que tem vezes que tem cliente da minha empresa que não sabe tudo que a gente faz. Eu vejo que todas as empresas que eu atendo falam a mesma coisa. Meus clientes não sabem tudo o que eu posso oferecer para eles. Por que isso acontece, hein, meu? E até eu erro nisso. A culpa é do cliente que não quer ouvir, a gente que não tá falando, a gente esquece de falar o que a gente faz porque não dá tempo. Porque essa é uma lamentação que todo mundo tem, todo mundo, até empresa gigante. Sim. Grandes montadoras, olha, eles não sabiam, mas eu tenho esse serviço dentro da concessionária. Onde é que todo mundo tá falhando? Uhum. Eu acho que você já matou a charada. A gente tá tão envolvido muitas vezes em cumprir aquilo que é o objetivo, né? Que isso já consome muito tempo, muita energia, que você acaba até não gerando oportunidades ou não identificando oportunidades para trazer esses outros serviços, né? Essa outra atuação. Eu procuro me manter muito ligado, muito esperto, muito ativo com esse tipo de coisa. Para você ter uma ideia, tem um cliente que a gente está trabalhando um projeto de rebranding da empresa, e quando essa empresa contratou a gente, era só para fazer isso mesmo. Só que a gente foi avançando no projeto, o cliente foi ficando satisfeito, então isso é importante também, né? Você só vai oferecer um próximo passo, por isso que a persistência, a resiliência, paciência é importante. Eu acho que você só vai oferecer o próximo passo quando você tem segurança suficiente de que aquela pessoa está confortável e feliz com o que você está fazendo. Então a gente estava caminhando muito bem, o projeto quase em vias de conclusão, a nova marca, a nova identidade e tudo mais, e eu comecei a perceber que o pessoal lá da empresa não ia ter braço para começar a implementar aquilo. E aí numa reunião eu falei, pô, legal, a gente está chegando quase aqui no fim do processo e tal, eu vou entregar aqui, ó, o logotipo, entregar o manual, entregar tudo. O que vocês vão fazer com isso? Qual é o próximo passo de vocês? E aí deu aquela bugada, né? E aí eu acho que a gente participou dessa construção em conjunto, eu trouxe o cliente para o problema para falar, olha, nesse setor aqui de vocês sabem, a gente tem muita experiência, foi por isso que a gente entrou. Então, eu posso te ajudar agora no próximo passo, trabalhar uma campanha de lançamento, trabalhar uma coisa bem focada, bem direcionada, que não vai ali, né, gerar um custo muito elevado e tal. E de fato, né, ali a gente conseguiu ali um upsell ali, né, consegui aumentar o meu ticket, concluir uma parte do projeto e ativei outra. Rodinei, pedi para você trazer aqui um livro, uma série, um filme bacana para você indicar pra gente. É um quadro que eu gosto muito desse programa, porque eu realmente depois, durante a semana, tento ler ou assistir o que o convidado trouxe, e eu vou pedir pra gente botar a vinheta na tela para ouvir qual a tua indicação. Bota na tela, meu. E aí, o que você trouxe pra gente? Bom, eu trouxe o filme Fome de Poder, né? É um filme que acho que tem muita gente que deve ter assistido, muita gente também não. É um filme que conta ali a história. Eu gosto de coisas que tem esse contexto histórico, mas você sabe que também tem um pouquinho, né, de fatos reais com fatos e tal, de dramatização. E é a história ali de como começou o McDonald's, mas você percebe que ele é muito focado mais no ponto de vista ali até do... Esqueci o nome dele, não, do Michael Keaton. Do personagem. Caramba, do Michael Keaton. Do dono do McDonald's, do dele, fundador do McDonald's. Né? É muito mais centrado até nele do que nos irmãos que fundaram, né? Então era um vendedor ali de máquinas de milkshake que recebeu um pedido ali, e aí ele foi em busca ali de entender o que estava acontecendo, porque era um pedido que era maior do que ele imaginava, e lá ele teve contato com a metodologia que eles estavam empregando, né, para que um hambúrguer não levasse 30 minutos, e sim 30 segundos para ser feito. E é ele que tem a visão de franquear, de expandir isso tudo. Então, é um filme que traz muito insight de empreendedorismo, de sacanagem, porque você vê esse filme e você fala, peraí, quem é o filho da mãe nessa história, né? Você fica
meio assim. E eu acho que muitas vezes você vai para um lado, outras você está indo para o outro, mas aí você você fala, mas peraí, o McDonald's só é o que é porque isso aconteceu, né? Então, assim, muitas vezes não tem o que é o certo ou o errado, tem o que precisa ser feito, né? E aí eu recomendo lição de empreendedorismo, de gestão, de vendas, assistam e tirem suas conclusões. Diz uma coisa, voltando a falar de B2B, estratégia de venda B2B, você que tá de amarelo, cor da New Mind, cor do ouro, qual a tua dica de ouro para finalizar esse episódio? A dica de ouro é, antes de pensar na próxima venda, pense em entregar tudo aquilo que você se comprometeu a fazer. Se você fizer isso, naturalmente, a próxima venda, seja para cima, para o lado, ela vai acontecer, ou ela tem uma chance maior de acontecer. Até porque no B2B, indicação é fundamental. Fundamental. Indicação, relacionamento, entrega mais, né? Entrega 10% a mais. Gera aquela poupança, gera aquele saldo. Gera aquele crédito, que gera eu adorei. O crédito. Pessoal, a gente fica por aqui em mais um bate-papo com o Rodinei. Adoro conversar com ele, João. Um cara sensacional. Eu não sei se o termo é esse, mas me espelho, eu copio ele em algumas coisas. Acho sensacional a forma dele gerir o negócio dele e as formas dele trabalhar esses processos. Espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu e até o próximo episódio.